Bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu preparei uma nova forma de pregar o barrado do pano de prato. A gente sabe que a maneira convencional é aquela que o barrado fica na extremidade do pano, mas eu quero te mostrar uma nova forma aí para você variar aí os acabamentos das suas peças. Então a gente vai aprender a fazer esse barrado aqui e é uma forma muito simples e muito rápida, então se você quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos lá, gente? Então, pra gente fazer essa nova forma aí de pregar o barrado, a gente vai precisar de um pano de prato que já tenha bainha, tá? Então, o meu pano de prato aqui, ele tem bainha em duas laterais. Aí, essa nova forma de pregar o barrado, ela é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente prega sempre o barrado aqui, né, nessa borda, e já vira o barrado pra cá e fica ele só na extremidade. Nessa nova forma, ele não vai ficar dessa forma, tá? Ele vai ficar um pouquinho acima. Aí a distância é você quem decide, tá? A forma vai ser a mesma. E aí, a gente vai começar usando aqui um barrado no pano de prato. Eu tenho esse painel aqui, que é dos meus painéis estampados. Eu vou recortar uma faixa pra gente poder fazer. E além da faixa, a gente vai precisar um tipo de acabamento. Você pode usar a cianinha, por exemplo, tá? Ou algum outro tipo. Se você quiser usar, dá pra usar, que dê pra usar também o passa-fita, sabe? E aí, ó, é só a gente vai recortar aqui o barrado que a gente vai usar. Barrado pode ter a largura que você quiser, tá? O que você tem que se atentar é o tamanho desse barrado, porque a gente vai ter que fazer o barrado de acordo com o tamanho do nosso pano de prato e de acordo com o tamanho da sua bainha também, tá? No meu caso aqui, o meu pano de prato, ele tem 1,5 de bainha, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, pego o pano de prato, vou posicionar ele aqui e vou posicionar o meu barrado. Só que, né, nessa etapa aqui, a gente vai precisar deixar o barrado cerca de 3,5, tá? Vou deixar 3,5, que vai dar certinho aqui com o tamanho do meu pano de prato. Aí, o que vai acontecer? Você tem que medir o tamanho aí da sua bainha, tá? Vai ter que ser de acordo com o tamanho da sua bainha. Aí aqui, então, eu vou recortar os excessos desse barrado e vou refilar ele com 3,5 cm a mais do que o meu pano de prato. Então, no caso aqui, esse pano de prato, deixa eu pegar a fita métrica. Esse pano de prato aqui, ele tem, ó, 47, certo? 47 centímetros de largura. E aí, então, eu vou cortar o meu barrado com 50,5, tá? No caso aqui, os meus barrados, eles contêm 55 centímetros, tá? E eu só vou ajustar para 50,5. Então, eu vou dobrar o meu barrado aqui ao meio. Vou pegar a minha régua. E vou cortar do tamanho que eu preciso. Certo? Então aqui eu cortei, ó, então ficou certinho. Eu dobro ele no meio, porque como os meus barrados são sempre centralizados, aí eu corto o tanto certo pra que ele continue centralizado e eu não perca, né, não fique desproporcional na hora que eu pregar no pano. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vou pegar o avesso do pano de prato, dessa forma, vou virar o direito do meu barrado com o avesso do pano de prato, desta forma aqui. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar sobrando pra cá, ó, vou deixar ele bem rente com a minha bainha, vou pegar aqui, pode ser alfinete ou esses prendedores, tá, tanto faz. E aí eu vou prender ele aqui desta forma, bem rente à bainha. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costura bem rente aqui, seguindo a bainha. Então a bainha, ó, ela tá aqui, certo? Ó, ela termina aqui. Então eu vou seguir a minha costura bem em cima da bainha.
E aí depois, a hora que eu virar, essa parte aqui vai ficar como se fosse uma bainha. E aí, antes disso, da gente fazer esse procedimento que eu mostrei aí pra você, a gente precisa pregar os barrados aqui, os detalhes, né, de cianinha. Então aqui eu vou pregar a cianinha, que vocês já sabem, já mostrei aí em outros vídeos pra vocês. Vou deixar até um card aqui pra vocês verem. E aí a gente vai pregar uma cianinha tanto embaixo quanto em cima, que eu quero que esse acabamento fique já certinho, pra depois, só depois, eu vim e fazer aquele procedimento que eu mostrei agora pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar essa cianinha aqui na máquina, tá? Tanto em cima quanto embaixo. E aí depois a gente vai pra máquina, que eu quero mostrar pra você aonde é que você vai costurar bem certinho aqui, pra que dê tudo certo aí no seu pano de prato. Então, beleza, ó, aqui eu já passei, tá, a costura da cianinha. Eu passei com o ferro já pra ela ficar bem assentada. Já tem que costurar ela dessa forma aqui, tá? Já virada. E aí agora eu vou fazer a costura, então, bem em cima da bainha. Então eu tenho que seguir a bainha do início ao fim aqui na costura desse barrado. Tô usando o pé de pesponto já pra facilitar. Mas se você não tiver, pode usar um pé normal mesmo, tá? Aí aqui a gente vai fazer a primeira costura, tá? Uma costura reta normal. Faz o retrocesso e aí segue costurando toda a bainha. Ó, aqui ó, como você pode ver, eu segui a bainha. Agora eu vou dar um outro retrocesso e vou tirar o pano de prato. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, porém aqui do outro lado a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para que esse barrado fique reto, tá? Então aqui ele já vai estar posicionado certinho, tá? Aí o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que puxar, ó, deixa eu ajeitar aqui, ele já tá bem certinho, ó. Eu só vou puxar ele, ó, assim, dessa forma, para ele poder ficar bem rente aqui a outra bainha. Vou prender aqui também. E aí aqui eu vou virar ele e já vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vai ficar sobrando mesmo, tá? É normal. Aí eu vou costurar também seguindo a bainha do mesmo jeito que a gente fez primeiro lá. Retrocesso e segue costurando toda a bainha. Dá outro retrocesso e aqui a gente já praticamente já finalizou a costura do barrado. Agora, ó, o barrado tá assim, a gente vai virar ele, ó. Vamos virar. E aqui ele já vai estar praticamente pronto, tá? Aqui a gente só vai precisar ajeitar ele bem certinho, pontinha com pontinha. Ó, aqui ele vai ficar assim, na parte de trás. Aqui a gente ajeita. Vou colocar os alfinetes também para facilitar. E pode ficar tranquila que depois ali na mesa eu vou mostrar pra você direitinho como que ele ficou, tá? E aí aqui, ó, a gente vem e puxa e ajeita a outra bainha aqui. Certo? Agora é só passar uma costura em toda a bordinha desse barrado, tá? Vou começar desse lado aqui. E aí depois a gente já vai lá pra mesa que eu quero mostrar pra você como que fica. Bom, retrocesso aqui no final. E agora vamos lá pra mesa que eu quero mostrar pra vocês o resultado final desse jeito aqui de pregar o barrado. Então prontinho aqui, a gente já finalizou o barrado do pano de prato dessa nova forma de pregar. E aí aqui nessa parte de baixo você pode tanto colocar um viezinho boneon, tá? Ou você também pode colocar um tecido, pode fazer um acabamento com um viezinho aqui, pronto também, ou uma cianinha. E aí aqui os acabamentos ficam a teu critério, tá? Nesse caso aqui, o meu pano ele não tem bainha, né? Então eu teria que fazer uma
um barradinho mais fininho aqui em cima, ou fazer uma bainha mesmo, tá? E aqui embaixo também da mesma forma, tá? E aí aqui, o que você pode fazer? Se você não quiser o barrado mais acima, você pode colocar ele mais pra baixo. Aí a altura que vai ficar o seu barrado depende muito do seu gosto mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Essa é uma forma muito rápida e prática para fazer aí os barrados do pano de prato. Ele fica um pouquinho diferente do convencional, aí ele não fica tão na extremidade, mas fica muito bonito também. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like e deixar seu comentário e suas sugestões para os próximos vídeos. Então, esse foi o passo a passo de hoje e vamos ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem!